Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvinte e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Semana sim, aqui na Rádio Savana 100.2. Continuamos com o tema que nos tem acompanhado neste programa, que é o julgamento das chamadas dívidas ocultas que ocorre em Brooklyn, Nova York. Continuamos também com o nosso comentador Fernando Lima a partir de Nova York via Skype. Fernando Lima, boa noite. Como vai Nova York? O frio continua? O frio continua, mas agora está muito mais simpático. 9 graus centígrados, embora necessite de agasalhos, mas claramente é uma temperatura muito mais simpático. A semana passada, se não me engano, falávamos quando estavam menos 2 graus negativos, inclusivamente havia a possibilidade de haver neve aqui em Nova Iorque. Portanto, está um dia muito simpático, pelo menos em termos de temperatura. 9 graus é ótimo para a temperatura de inverno. Muito bem, continuamos no local habitual, que é a Rádio Savana 100.2. É um programa que pode ouvir em diferido nesta rádio aos sábados às 12 e domingo às 21 horas e também ver na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quintas-feiras às 21 horas. Fernando, vamos continuar a debater, a comentar sobre as dívidas ocultas esta semana com revelações importantíssimas a partir daí. Mas para já, vamos ao seu facto de semana, que é a morte de Carlos Cardoso. Bem, este ano, celebrarmos ou lembrarmos a memória deste nosso colega querido Carlos Cardoso vem muito a propósito, porque exatamente por causa do julgamento das dívidas ocultas em Nova Iorque, há muitos debates em relação ao jornalismo, em relação à qualidade do jornalismo e em relação também à investigação. Carlos Cardoso era um jornalista muito pouco formatado, no sentido de não respeitar totalmente aquelas normas que todos conhecemos, mas era um muito bom jornalista, tinha fontes ótimas e era também muito profundo nas suas investigações. E lamento dizer, não obstante haver muitas promessas no jornalismo moçambicano, transcrevendo do inglês para o português, infelizmente os seus sapatos ainda não têm novos donos, portanto ainda ninguém calçou os seus sapatos e já lá vão 19 anos. Portanto, é uma pessoa que com propriedade se pode dizer que a sua morte foi de facto uma perda irreparável e portanto como dizia, todos nós na comunidade do jornalismo e da comunicação social moçambique sentimos a cada momento esta perda que ele nos faz. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora olhar para o nosso principal tema. Está a causar uma verdadeira hecatombe o depoimento de John Bostani, que é o arquiteto dos 3 projetos securitários que estão em julgamento aí no Tribunal de Brooklyn, em Nova York. John Bostani, que em princípio não ia falar, mas depois decidiu testemunhar em sua própria defesa e acabou descodificando uma série de nomes ocultados, desde os conspiradores até ao Newman. Ainda estamos neste momento em sede de produção de provas, mas hoje é capaz de ser dado o jurídico. O depoimento de Bostani, Fernando Lima, é avassalador. O depoimento é avassalador, mas também é preciso haver uma nota de cautela, que é o seguinte: o Jean Bostani é o réu neste processo. Logo, quando fala em sua defesa, fala para impressionar o júri, e as suas declarações valem o que valem. Portanto, é preciso muitas vezes acolher com
com reserva a determinadas declarações que ele faz. Por outro lado, também é importante referir isto, talvez as declarações ele não as gostaria de ter feito, mas teve que as fazer porque foi a isso intimado pelo juiz, ou seja, neste processo de julgamento, e quando ele decidiu falar, era interrogado pelos seus próprios advogados. E estas coisas, quer queiramos, quer não, são arranjadas previamente. Portanto, como naqueles treinos de futebol em que, quando se começa a aquecer o guarda-redes sabe para onde é que vai a bola e, portanto, onde a bola vai parar quando está no aquecimento. De qualquer forma, e no aspecto da descodificação deste e-mail que tem andado para trás e para a frente e tem sido usado quer pela defesa, quer pelo Ministério Público, esta descodificação dos nomes que faltavam foi feita por intimação do próprio juiz que interrompeu o advogado de defesa. E aí onde, por exemplo, ele descodificou o nome do atual chefe do Estado moçambicano, dizendo que recebeu $1 milhão para financiar a sua própria campanha eleitoral de 2014. Ele disse que era para, as suas palavras exatas, era para a campanha política. E, portanto, não só fez esta declaração, e é preciso colocá-la em contexto, não obstante não ter feito um ataque direto ao presidente Nyusi, claramente mostrou uma grande hostilidade em relação à atual administração moçambicana, que acusa de ser responsável por os projetos da Ematum, da MAM e da Proíndicos não estarem a desenvolver, e todo o seu raciocínio, toda a sua narrativa foi claramente uma narrativa de apoio à anterior administração, que é exatamente a administração que implementou estes projetos. E é aí quando ele diz, por exemplo, digo ao presidente Nyusi, põe a ficha na tomada e dê ignição a este projeto. Este foi sempre o entendimento de setores afetos ao presidente Gebuza, de que os projetos tinham tudo para dar certo, mas foram sabotados pela atual administração. É nesta linha em que andou Jean Bostan. Ele andou claramente nessa linha. Aliás, as suas declarações e as suas intervenções, digamos, no campo mais político, não se afastam das declarações que a miúdo são feitas pelos advogados de Armando Guebuza quando fazem as suas postagens no Facebook. E Jean Bostan, como é que olha para ele? Aparentemente parece que dominava todas as questões políticas internas desde 2014 até agora. Aparentemente falava com muita propriedade. Sobretudo quando diz que havia uma campanha hipócrita contra o projeto da anterior direção do país. E foi Gebuza que ele pediu para lhe manter informado sobre este projeto. Isso também mostrava claramente as divisões claras entre o presidente Gebuza e o presidente Nyusi. Bem, ele vai ao ponto de dizer que houve uma espécie de golpe, ou seja, quando o presidente Gebuza foi afastado da direção do partido e, por inferência das suas próprias palavras, pode-se perceber que Armando Guebuza pretendia continuar no controle de toda a operação em relação a estes projetos e por isso lhe pedia, nas palavras de Bostani, claro, devo realçar este aspecto, que o mantivesse informado de tudo. Portanto, isto para justificar aqueles e-mails em que ele dava conta não só do encontro em Washington da delegação moçambicana com a Christine Lagarde, que dava conta da reestruturação da Ematum quase um mês antes. Portanto, neste projeto, aparentemente, e
também ele quis exatamente dar esta impressão. Ele era, digamos, os olhos, continuava a ser os olhos e os ouvidos do presidente Guebuza neste projeto, como se houvesse como que uma dualidade de direções, ou seja, nestes projetos eu não presto contas ao Presidente da República, presto contas ao antigo Presidente que tem legitimidade para saber porque continua a ser o Presidente do Partido Frelimo. É um pouco esta ideia que Bustani tentou transparecer. Claro que aqui em Nova Iorque e para as pessoas que o estão a interrogar, isto não tem relevância. Nós que acompanhamos as políticas moçambicanas, que conhecemos as controvérsias em que esteve envolvida a própria administração da Frelimo, sabemos que isto são nuances importantes nas contradições que houve e que me parece que continua a haver na direção do Partido Frelimo em relação a este caso, que é um caso fraturante na Frelimo. E lembramos muito bem que quando cobríamos o Comitê Central que afastou Guebuza do poder, o Savana publicava também conversas de bastidores, negociações de bastidores, onde o presidente Guebuza, depois de ter tido uma conversa com o presidente Inhusse, negociava a necessidade dele ficar no controle do partido para controlar esse dossiê e o presidente Inhusse lidar apenas com a direção do país. Exatamente, aliás, sabemos também daquilo que temos como a narrativa do que se passou nessa sessão do Comitê Central, que não foi pacífica a saída do presidente Guebuza da direção do Partido Frelimo e todo o debate em relação à direção bicéfala dos assuntos do país. As declarações de Bustani valem o que vale, têm o seu valor, mas também têm as suas consequências políticas. Dizer que um chefe de Estado em exercício recebeu no passado $1 milhão para a sua campanha política, que consequências jurídicas ou políticas isto pode ter para o presidente neste momento? Bem, jurídicas, não estou seguro que pode haver muitas consequências jurídicas, mas claro que políticas têm muitas consequências, porque logo à partida se interroga da natureza deste dinheiro. Em princípio, trata-se de dinheiro sujo. Bustani fez sempre questão em afirmar que todos os dinheiros saíam dos lucros da empresa, ou seja, tentando separar aquilo que eram contribuições para Moçambique e para moçambicanos e os próprios projetos que estavam a ser implementados em Moçambique. Ora, o Ministério Público, ainda ontem, quinta-feira, nas alegações finais, fez questão de mostrar várias planilhas internas da própria Privinvest, planilhas essas elaboradas por Najib Olam, que também é um dos acusados neste processo e que neste momento se encontra foragido, em que, portanto, dentro da Privinvest foram criadas várias contas, conta Ematum, conta Proíndicos, conta MAM, e em que eram contabilizados os dinheiros que vinham dos empréstimos bancários e depois todo o resto, incluindo as luvas e os subornos que eram distribuídos e, portanto, claro que não aparecem abertamente estas contribuições, inclusivamente há aqui uma contradição em relação às contribuições para o Partido Frelimo, nomeadamente no passado a acusação identificou a letra A como contribuição para Armando Guebuza Júnior, portanto, Ndambi Guebuza. Em tribunal, Bustani tentou dizer que não era nenhum nome específico, aliás, pareceu-me esta explicação muito esfarrapada, que não era nenhum nome específico,
era um orçamento, portanto, era o orçamento A. Mas, quando foi confrontado com a situação de A e com 4 à frente, ele adiantou que isto era uma contribuição para o Partido Frelimo. Portanto, como referes, as declarações de Bustani valem o que valem, ele está a fazer pela sua vida e pela sua pele. E, portanto, claro que tem presunção de inocência, claro que há um veredito que vai ser dado pelo júri, se é ou não é culpado, mas ele tem a sua própria narrativa e todos os factos que ele apresenta têm que ser usados com reserva. E, portanto, aqui há também uma hierarquia de provas e de evidências, porque há provas e evidências que são apresentadas pela defesa, há as próprias declarações de Bustani e depois há fatos arrolados com o Ministério Público que são consubstanciados por uma investigação feita pelo FBI. Por exemplo, para dar um exemplo muito concreto, a partir do famoso e-mail das quantias para cada uma das pessoas, o FBI fez questão de referir que, em relação, por exemplo, a Manuel Chang, aparece um número de 7 ou de 8 milhões de dólares, mas eles só conseguiram identificar transferências no valor de 5 milhões. E em relação a outros nomes e a outros nomes descodificados, nomeadamente António Carlos do Rosário e Isaltina Lucas, aconteceu o mesmo procedimento, mesmo em relação ao Newman. Aparece um orçamento de 2 milhões, mas o FBI disse que só conseguiu identificar uma transferência. E é interessante, o FBI recusou-se, eu acho que isto foi feito com intenção, o FBI recusou-se a identificar quem era o Newman, coisa que não fez Bustani. E depois, falando dos valores entregues ao Partido Frelimo, antes falava-se dos 10 milhões de dólares e está identificado uma conta bancária no BIME. Este até é um bom elemento para localmente a Procuradoria-Geral da República rastrear. O banco está aqui, os números estão ali e verificar se efetivamente isso é verdade. E um outro ponto é que os partidos políticos em Moçambique não podem receber apoio externo e o Partido Frelimo, o partido no poder, terá violado este preceito legal. Bem, os bordereaux da transferência parecem muito claros. Eles foram apresentados por um agente do FBI. Os registros destes bordereaux também estão, certamente, não em posse do Banco Receptor, mas também na posse do Banco de Moçambique e também deste gabinete. Este gabinete que investiga as transações, eu conheço a sigla, o GIFIM, mas, portanto, que tem a seu cargo exatamente este rastreio de transferências internacionais para o sistema bancário moçambicano. Há setores aqui internamente que argumentam que o Bustani não deve ser levado a sério. É um caloteiro, é um mentiroso compulsivo que desgraçou um país inteiro. Seguir esta narrativa, Fernando Lima, não é infantilizar, não é imbecilizar um antigo chefe de Estado que todos nós conhecemos o seu percurso histórico, parte do governo da altura, a direção do CISI, todos esses juntos foram aldrabados por um libanês que na altura tinha pouco menos de 30 anos. Bem, eu penso que esse discurso e esse tipo de argumentação é muito pouco inteligente, porque isso leva a outras interrogações. Se esta pessoa é este caloteiro e é uma pessoa pouco séria, como é que esta pessoa tinha acesso direto ao Presidente da República, tratava o Presidente da República por papá e podemos dizer
vinham comer na sua mão, porque é esta a expressão correta, vinham comer na sua mão funcionários de topo da segurança, da segurança de Estado, ministros, membros do gabinete do Presidente da República. Ora, se é este caloteiro, quer dizer, isto mostra um pouco a fragilidade do nosso Estado, a fragilidade das nossas instituições, que perante um forasteiro aparentemente endinheirado, toda a gente lhe presta facilidade. Isto, claramente, é uma das lições a tirar deste processo. Mais a grande contradição que é o apoio ao Presidente da República pela tal independência económica que Boustany fartou-se de falar no tribunal, mas que colocou o país numa dependência total de uma empresa baseada em Abu Dhabi e, na situação subsequente, colocou o país de joelhos perante a comunidade internacional e teve sérias consequências para a vida da maioria dos moçambicanos, uma vez que a vida em Moçambique se tornou muito mais difícil depois do escândalo das dívidas ocultas. Portanto, esta é a dimensão deste pequeno monstro que chegou a Moçambique com a sua malinha de executivo e que conseguiu vender projetos no valor de mais de 2 bilhões de dólares. É este pequeno monstro, Fernando Lima, que continua, segundo ele próprio, em tribunal, a ter negócios com a família Guebuza na área de energia, telecomunicações e gás. E a quem Skandar Safa dizia que Guebuza não é um homem para receber uma taxa de sucesso por um projeto. Ele é o homem mais rico de Moçambique e provavelmente um dos mais ricos de África. E aí, Fernando Lima gostava de perceber que levou o Ministério Público a descrever Guebuza como Minote Singlepen. Exatamente. O Ministério Público fez alguma ironia perante a declaração de Boustany, que lhe disse nem um centavo para quem pedir dinheiro para esse projeto. O Ministério Público americano diz, pois nem um centavo deve ser pago, mas 100 milhões já está certo. E pronto, e adiantaram ainda mais os valores que foram pagos a Ndambi Guebuza, quem o pai tinha dado indicações que seria o elo de ligação para os negócios da família, montantes que o Ministério Público põe no valor de 55 milhões de dólares só no projeto das três empresas. E aí fica aprovado, por exemplo, que o presidente Guebuza sabia da distribuição destas comissões. Não é bem de que ele se recusou ou disse ao próprio Boustany de que me informe se alguém pedir alguma comissão sobre esses negócios. Bem, eu penso que indiretamente podemos chegar a essa conclusão. Quando em tribunal foi revelado que Ndambi Guebuza sabia dos pagamentos a Teófilo Nhangumel e Bruno Langa, e que estava por dentro de todas estas transações, bem, é um grande ponto de interrogação se de facto não há vasos comunicantes na família Guebuza, ou se portanto, determinados assuntos não são discutidos no seio da família. Mas, portanto, indiretamente, em termos de afirmações no tribunal, em termos de evidências produzidas em tribunal, não há esta articulação direta. Há claramente uma articulação direta com o antigo presidente Guebuza,
Em todos os desenvolvimentos do projeto não foram reveladas todas as conversas, mas foi dito que houve muitos encontros subsequentes, mas uma pessoa não começa a tratar a outra de papá do dia para a noite. E lembremos que participou na festa do aniversário do presidente Guebuza. Pressupõe. Não percebi a pergunta. E lembremos que ele esteve no aniversário do presidente Guebuza a 20 de janeiro de 2013, 70 anos. Exatamente, aliás, também aqui há uma contradição que não foi explorada pelo Ministério Público norte-americano, que é o seguinte: se ele esteve no aniversário do presidente Guebuza a 20 de janeiro, se este foi a primeira vez que encontrou o presidente Guebuza e que foi levado a essa festa na Ponta Vermelha pelo seu filho Ndambi, como é que aparece um contrato, o primeiro contrato assinado entre a Proíndicos e a Privinvest, foi também largamente mostrado aqui no tribunal, e que Jean Bostani disse que nunca leu o contrato porque não é seu hábito ler os contratos. Claro que o Ministério Público disse claramente que ele estava a mentir, porque não é possível uma pessoa assinar contratos no valor de 300 milhões de dólares, de 500 milhões de dólares, e não ler os contratos. Mas este primeiro contrato tem a data de 18 de janeiro, portanto, 2 dias antes do primeiro encontro. Ora, se foi a partir do encontro de 20 de janeiro que se começaram a desenvolver os contactos para que fosse assinado o primeiro contacto, como é que aparece este primeiro contacto, este primeiro contrato assinado com uma data 2 dias anterior ao primeiro encontro? Isto é mais uma matéria de investigação e mais uma matéria que precisa de ser analisada por diversas instituições em Moçambique, mas também pela própria comunicação social. Adriano Maleani e Zaltina Lucas foram confirmados como conspiradores. O que é que isso significa? Bem, quando foi produzida a primeira acusação, e a acusação norte-americana já foi alterada em março e depois sofreu uma nova alteração em agosto, havia vários nomes que apareciam encobertos. Depois passaram a estar descobertos o nome de outros 2 arguidos, nomeadamente António Carlos do Rosário e Teófilo Nhangumel, conjuntamente com o ex-ministro Chanco. Faltava fazer-se a revelação dos 3 co-conspiradores, cujos nomes apareciam sempre ocultados no processo, embora fosse fácil de se descortinar quem poderia ser esta pessoa, que era filho de um dirigente de Moçambique, quem seria esta pessoa que era funcionária superior no Ministério das Finanças. Portanto, era claro que estes 2 nomes, ou estas 2 caracterizações, só poderiam ser de Ndambi Guebuza e também de Isaltina Lucas. Portanto, há alguma surpresa no aparecimento do nome do ministro Adriano Maleani. Mas isto, nas palavras do próprio procurador Itar Mitá, ele explicou que Adriano Maleani está envolvido nesta conspiração por vários motivos. Por ter mentido ao Fundo Monetário Internacional sobre a existência ou não existência dos empréstimos à Proíndicos e à MAM, por ter ocultado esse facto ao público e aos investidores nessas dívidas, e, por outro lado, por ter em solo americano
negociado a renegociação dos títulos da Ematum em março de 2016, quando estava acompanhado por Isaltina Lucas e António Carlos do Rosário. Portanto, as autoridades americanas consideram que os títulos da Ematum eram títulos inquinados, porque eram títulos que serviram para pagar subornos e luvas, e, portanto, isto visava defraudar os investidores norte-americanos. Logo, na opinião do Ministério Público norte-americano, Adriano Maleano participou também nesta conspiração para dar investidores norte-americanos, inclusivamente durante a sua visita a Nova Iorque, entre 14 e 16 de março, ele deslocou-se ao escritório de pelo menos uma corretora de fundos, e um dos responsáveis desta corretora foi chamado a tribunal a depor, e onde afirmou que recebeu a visita do ministro Maleano no seu escritório. Até agora, ou seja, até ontem, quinta-feira, havia alguma perplexidade porque é que as autoridades americanas insistiam em mostrar sempre no ecrã os planos de voo, portanto, a reserva do voo do ministro Maleano e dos seus dois acompanhantes, nomeadamente António Carlos do Rosário e Adriano Bisse, que é o diretor nacional do Tesouro, se não me engano. Esta visita, que começou em Londres, passou por Nova Iorque e depois acabou em Joanesburgo. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já para fecharmos este tema sobre o julgamento em Nova Iorque. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos um pouco a comentar sobre este tema das dívidas ocultas. Fernando Lima, o juiz decidiu que há evidências suficientes apresentadas em tribunal para incriminar Bostani e para submeter o caso ao júri para a decisão. Hoje, o juiz, é preciso também lembrar aos ouvintes e telespectadores que temos uma diferença de 7 horas a menos para cá, para Moçambique, dará as instruções finais do tribunal ao júri. É isso que vai acontecer? Exatamente. Hoje serão comunicadas ao júri portanto, as deliberações do juiz. Portanto, é um documento que, em última análise, faz o resumo de tudo que se passou, no tribunal. Eventualmente vão também ser dadas indicações em matéria legal, portanto, do enquadramento legal de tudo que foi apresentado no tribunal, e depois compete ao júri deliberar. Se para o júri este caso for um caso simples, a deliberação também será muito simples. Senão, serão necessários vários dias para o júri deliberar, e só depois de o júri deliberar, e se o réu for considerado culpado, o juiz dará a sua sentença. Portanto, não há a certeza que ao longo do dia de sexta-feira o júri venha a dar o seu veredito final. Por outro lado, na próxima semana, aqui é uma semana muito especial nos Estados Unidos. Na sexta-feira ou na quinta-feira será o dia da ação de graças, o Thanksgiving, que é uma data muito, muito especial para os americanos, e ninguém vai querer estar no tribunal a tratar assuntos de malfeitorias. Logo, o juiz, antecipando esta situação, exatamente marcou, se for o caso, uma próxima audiência para o dia 2 de dezembro. Portanto, se não houver desfecho em termos de veredito do júri hoje, só numa próxima audiência a 2 de dezembro a que ficaremos a conhecer
das deliberações do júri. Isto, pelo menos, é o cenário que foi traçado pelo juiz na quinta-feira. Mas em termos de alegações finais está tudo terminado? Está tudo terminado. Devo dizer que a intervenção do Ministério Público foi arrasadora em termos de pôr em causa toda a argumentação de Bustani. Portanto, a argumentação de Bustani foi que todas estas contribuições não se tratavam de subornos nem de luvas, que eram entregas graciosas, eram entregas tendo em vista potenciais investimentos. Ora, aquilo que o Ministério Público fez foi, mais uma vez, demonstrar que estas contribuições às várias pessoas resultaram exatamente da assinatura dos contratos, dos 3 contratos às 3 empresas, do suborno a membros dos séniores do Crédito Suíço que facilitaram esta operação e que beneficiaram o próprio Jean Bustani. Foram mostrados pagamentos a Bustani só num ano no valor de 15 milhões de dólares. Este funcionário da Privinvest, que declarou em tribunal que tinha como salário um salário de 4 mil dólares. Portanto, tinha um salário de cerca de 48 mil dólares ano como funcionário e ganhou comissões no valor, comissões até agora, portanto, fiscalizadas no valor de 15 milhões de dólares. Mais, muitas destas transações resultavam de acordos interpessoais com várias pessoas, nomeadamente foi produzida uma troca de mensagens entre Jean Bustani e a agente Bassi dos serviços secretos sul-africanos, em que lhe eram prometidos 12 milhões e isto haveria aqui uma partilha com Bustani para metade, portanto 6 milhões nessa partilha. Há uma redução no subsídio da Privinvest que deveria pagar ao Crédito Suíço no valor de 11 milhões. O Ministério Público diz que esses 11 milhões de redução foi partilhado entre ele e Andrew Pierce. Portanto, do meu ponto de vista, acho que o Ministério Público fez um depoimento arrasador em relação às atividades de conspiração. É preciso referir isto. Portanto, os crimes de que Bustani é acusado são conspiração para lavagem de dinheiro, não lavagem de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para passar fundos por meios eletrónicos americanos, portanto, de transferências bancárias e de corrupção a funcionários públicos estrangeiros, neste caso funcionários públicos moçambicanos, que é crime nos Estados Unidos, quando esses meios passam por bancos e por meios eletrónicos norte-americanos. Há também indicações da existência de uma outra lista com vários envolvidos, mas até agora ainda não está completa. Não foi exibida aí em tribunal? A lista foi exibida, mas aqui no sistema judicial norte-americano há determinadas evidências, há determinados documentos que não são imediatamente tornados públicos, portanto fazem parte do processo, têm que ser requeridos
e só depois disso a que se tornam públicos. Mas ontem, nas alegações finais do Ministério Público, esta lista foi mostrada no ecrã, mas no tribunal não se podem fazer fotografias, não se podem fazer gravações públicas, portanto ficou apenas para os olhos das pessoas que estavam no tribunal, mas é uma lista que envolve mais uma vez cerca de 10 moçambicanos que do Ministério Público norte-americano estão envolvidas neste assunto das dívidas ocultas. Pelo que viu ocorrer ali no slide, a maioria são do círculo do anterior chefe de Estado. Absolutamente. Eu poderia, inclusivamente, falar de alguns nomes, mas acho que isso é incorreto, uma vez que não domino a totalidade da lista. Portanto, claramente haveria uma parcialidade da minha parte ao estar a falar sobre uns nomes quando outros permanecem ocultos, uma vez que não tive a oportunidade de obter todos os nomes. Uma última questão. Estes dados que vão saindo daí de Nova Iorque desde o início do julgamento a esta parte, ligando pessoas, figuras importantes do partido Frelimo, são suscetíveis de provocar danos ao partido. Há quem também sugere, por exemplo, que a confirmar-se que o presidente Nunes recebeu esse valor, poderia-se avançar para uma espécie de um impeachment interno dentro do partido governamental. Há autoridade moral interna dentro para se fazer isso, por parte de algumas pessoas. As reservas morais parece que já arreiam dentro do partido Frelimo. Bem, a questão que eu considero importante nesta situação são, para já, considerados de natureza tática, ou seja, será que seria a melhor opção desferir um ataque ao presidente Nussi? Será que seria tático decapitar o partido Frelimo? Não me parece que esta seja uma operação correta, sobretudo quando aconteceram as eleições e, como sabemos, também dos resultados que aconteceram nessas eleições. Portanto, para já, digamos que o partido Frelimo joga em casa. Tem muitos meios para jogar a seu favor, incluir o controle de uma parte da imprensa moçambicana em relação a estas questões. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um outro tema que elencamos para este programa. O tema das dívidas ocultas ainda vai continuar a nos acompanhar neste programa. É uma longa metragem, mas vamos a um tema que tem ligações com o processo eleitoral. Estão detidos 23 jovens delegados de candidatura, dos quais 18 pertencentes a um novo partido chamado Nova Democracia, que estão detidos desde 15 de outubro, acusados de portar credenciais falsos. Um crime que dizem não ter cometido, porque essas credenciais foram despassadas e entregues pelo Estado provincial. Fernando Lima, até que ponto estas detenções não são políticas e visam transmitir uma forte mensagem para os outros de que o regime não tolerará envolvimentos com partidos da oposição? Sobretudo numa província que já vinha com aqueles problemas dos 300 eleitores fantasmas. Bem, eu encontro muitas parecenças, similaridades deste caso com um caso que aconteceu, se não me engano, há 2 eleições passadas na província de Inhambane, em que também um grupo de jovens permaneceu detido várias semanas, jovens conotados com o MDM. Na altura,
o MDM era visto como um grande perigo, sobretudo porque era um partido que potencialmente corroía, envenenava, os dizeres do partido dominante, a faixa juvenil. Portanto, o MDM tinha um grande apelo juvenil. Neste caso, qual é o pecado, qual é o crime, qual é o medo em relação à nova democracia? É que este partido tem alguma implantação na província de Gaza, fez uma campanha com algum sucesso na província de Gaza, ganhou visibilidade na província de Gaza. Ora, isto, na visão dos fundamentalistas do partido Frelimo, e sabemos que eles estão na província de Gaza, isto é uma grande heresia, haver um partido que faz uma campanha aberta nesta província. Portanto, não me parece que seja pelos crimes de que são acusados. Aliás, se eles cometeram alguns ilícitos, podiam aguardar em liberdade pelo seu julgamento, como aconteceu a outras pessoas acusadas de ilícitos durante a campanha. Quer-me parecer que é claramente uma mensagem que se pretende transmitir à juventude, e em especial à juventude na província de Gaza, que é: aqui só há um partido e quem pisar o risco sofre consequências. Portanto, estes jovens estão a pagar pelas consequências de terem feito campanha a favor de uma outra formação política que não o Partido Frelimo. E é também uma mensagem transmitida lá para o futuro das consequências que podemos ter desta vitória retumante, esmagadora e asfixiante. Essas são outras consequências mais de médio e longo prazo, mas que devem ser claramente levadas em consideração. Em Gaza existe um pouco esta mentalidade que é, apesar da RENAM e do MDM ser combatida, mas isto são forças externas, são partidos de outras zonas de Moçambique que vêm aqui perturbar o nosso frelimistão, podemos assim dizer. Ora, qual é a heresia da nova democracia? É que são os nossos jovens, são pessoas de Gaza, são pessoas com as quais temos afinidades étnicas, e são esses que nos estão a desafiar a dizer que têm simpatias por um outro partido. Ora, este é, digamos, o vírus que os fundamentalistas da Frelimo e as pessoas que são responsáveis pela manutenção destes jovens na prisão, é este vírus que eles querem eventualmente combater. Muito bem, vamos a um outro tema, que é a situação de Cabo Delgado. Em Cabo Delgado, onde os ataques dos insurgentes aparentam não cessar, mas estão a crescer. Um artigo publicado pelo Moscow Times relata dificuldades dos mercenários russos, e também empresas sul-africanas ouvidos pelo jornal argumentam que o teatro das operações, que é Cabo Delgado, é muita réia para os mercenários russos. Nós comentávamos aqui no passado sobre este tema, de que o envolvimento de forças externas no teatro das operações podia ter efeitos contraproducentes, Fernando. Bem, aqui há muitos fatores que estão na mesa, e nesta análise e neste tipo de artigos, e este artigo merece um comentário porque é produzido a partir de Moscou, numa publicação que tem alguma credibilidade, não é mais uma publicação dos tempos soviéticos. Então, a primeira consideração de natureza estratégica é que a presença russa em Cabo Delgado irrita muito a competição. Quem é a competição? As empresas de segurança norte-americanas, que gostariam de ter ganho um contrato de segurança para Cabo Delgado, e
as companhias de segurança sul-africanas que estão por todo o mundo e com grande sucesso a prestar esses mesmos, lembremos, no passado, Executive Outcomes acabou com a guerra da UNITA em Angola e acabou com a guerra na Serra Leoa. Ora, a presença russa em Cabo Delgado afasta exatamente esta concorrência. A questão estratégica em relação à presença russa em Cabo Delgado é que uma outra presença, nomeadamente a presença americana, poderia ainda mais radicalizar as dimensões externas daquilo que é a violência em Cabo Delgado, nomeadamente a sua ligação ao Estado Islâmico, uma vez que é cada vez mais incontornável que há ligações, não sabemos se são fortes ou se são tenues, mas há cada vez mais evidências da ligação com aquilo que se passa em Cabo Delgado em relação ao Estado Islâmico. Ora, a Rússia estaria, na análise destes estrategos, estaria em melhor posição para eventualmente negociar com o próprio Estado Islâmico. A Rússia e este grupo em particular têm uma experiência já de alguns anos no teatro de operações da Síria e aparentemente com grande sucesso. Ora, isto e este sucesso no sírio leva-me a questionar e a interrogar-me se a Wagner teve tanto sucesso na Síria, como é que não tem sucesso em Moçambique? E parece-me, de algum modo, embora não seja de descurar estes argumentos da temperatura, da floresta em Cabo Delgado, que são coisas importantes, mas eu penso que há outros argumentos que são apresentados nesse artigo do Moscow Times e também em outros artigos produzidos exatamente por boletins de análise securitária que afirmam haver algumas dificuldades no entendimento e na coordenação entre a força russa e o exército de Moçambique. Ora, aqui penso que há mais veracidade neste tipo de argumentação. E, no terreno, como estamos a observar, e as informações são escassas do terreno, nas últimas semanas, digamos, os insurgentes parecem estar a ganhar de novo ímpeto em ações espetaculares no terreno, depois de, no mês de outubro, terem registado vários reveses que correspondem à entrada das forças operativas russas no teatro de guerra em Cabo Delgado. Muito bem, vamos fechar, Fernando Lima, com um comentário sobre os acidentes na N4 nas últimas semanas. A N4, que é a estrada que liga Maputo e Witbank na África do Sul, que está a ser atingida por frequentes acidentes. Há um movimento para que a TRAC, que é a concessionária da estrada, coloque separadores. É preciso lembrar também que esta estrada beneficiou de uma reabilitação e ampliação para 3 faixas em cada sentido, mas também há que argumente que o problema não está na falta de separadores, mas no laxismo, na indisciplina dos condutores. Como é que vê este assunto? Bem, os dois argumentos são importantes. A ausência de separadores na faixa, no troço reabilitado, claramente é um enorme precedente para choques frontais. E sabemos que os choques frontais, portanto, as pessoas que saem da sua faixa e colidem com viaturas na outra faixa, este tipo de colisões frontais é um tipo de acidente
com maior probabilidade de vítimas mortais ou de feridos graves. Portanto, à partida, há como que uma incúria ou um problema de orçamento na reabilitação da DN4, que não prevê, embora pelo tracejado possamos ver que está prevista a inclusão de separadores, mas a DRAC, em última análise, está a tentar poupar uns milhões com a implantação de separadores. Portanto, parece-me que é urgente que se coloquem os separadores. Mas o problema de fundo, e já abordámos muitas vezes, e isto é transversal a toda a sociedade, incluindo à comunicação social, o problema são a qualidade das viaturas que circulam nas estradas moçambicanas e a qualidade da condução que é praticada nas vias moçambicanas, que é deplorável. Ou seja, há milhares de moçambicanos que estão a conduzir sem estarem habilitados a conduzir, e mesmo os que estão habilitados a conduzir muitas vezes não respeitam as questões básicas, como por exemplo as estradas moçambicanas nos finais de semana, por razão de consumo excessivo de bebidas alcoólicas, transformam-se claramente em campos de morte, e por isso mesmo que as estradas moçambicanas, sobretudo nas grandes superfícies urbanas, registram muitos acidentes de fim de semana. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos num tema recorrente neste nosso programa, que é o julgamento em Nova Iorque das dívidas ocultas moçambicanas. Olhamos também para as 2 dezenas de jovens detidos em Gaza. Estes jovens são, na maioria da Nova Democracia, um novo partido, por estarem a observar as eleições, e são acusados de estarem a portar credenciais falsos. Olhamos também para Cabo Delgado, para a situação lá de insurgência e as dificuldades, segundo o jornal Moscow Times, dos mercenários russos, e fechamos com problemas na N4, que está a ser caracterizado nas últimas semanas pelos acidentes de aviação, com choques frontais e várias mortes. Eu sou Francisco Carmona e falo a partir daqui da Rádio Savana 100.2. Até de hoje a uma semana. Boa noite. Os pontos de Fernando Lima.